Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é o Caibalion e as 7 Leis do Universo. Sabe, esse verso antigo, ele meio que prepara o terreno, né? Ele fala de um conhecimento secreto, uma coisa que foi passada de mestre para discípulo século após século. É como uma chama de sabedoria que precisou ser mantida acesa, protegida, uma herança que, de alguma forma, sobreviveu milênios para chegar até a gente. E aí vem a grande promessa, a ideia central de um texto bem misterioso. E se existissem apenas 7 leis capazes de explicar tudo, sabe, todos os fenômenos do universo? Pensa só nisso. Um livro que afirma ter as chaves para a gente entender a realidade. 7 princípios para decifrar desde o menor átomo até a maior das galáxias. Ok, então para a gente começar a entender essas leis, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás, nas origens. E essa viagem leva a gente para uma figura super enigmática do Egito Antigo. A fonte de tudo isso seria uma figura chamada Hermes Trismegistus. O nome já é imponente, né? O 3 vezes grande. Ele era um mestre sábio, mas tão envolto em mistério que até hoje tem gente que debate se ele realmente existiu. E olha que interessante, os ensinamentos dele eram passados só para um grupinho bem restrito. É daí que vem a palavra que a gente usa até hoje, algo hermético, ou seja, fechado, secreto. Avançando milênios no tempo, a gente chega em 1908. Foi quando esses ensinamentos foram reunidos de forma anônima num livro chamado O Caibalion. Ele funciona como um guia, um manual moderno para essa sabedoria tão antiga, sabe? Ele meio que traduz tudo isso para quem busca esse conhecimento nos dias de hoje. E o Caibalion já começa com uma ideia, assim, muito ousada. A premissa é a seguinte: existem 7 princípios, 7 leis fundamentais que governam absolutamente tudo. Tudo mesmo, do que a gente pode tocar no mundo físico até o que a gente pensa e sente no mundo mental e espiritual. E o texto vai além. Ele diz que quem conhece bem esses 7 princípios, que entende de verdade, possui uma chave mágica. E não é uma chave para abrir um templo de pedra, não. É uma chave para abrir as portas do conhecimento, do grande templo que é o próprio universo. É uma ideia poderosa, né? Mas, beleza, o que são essas leis universais? É importante entender. Não são leis criadas por humanos, tipo leis de trânsito que mudam de um país para o outro. Não. A descrição no livro é genial. É como se elas fossem o esqueleto do universo. Sabe? A estrutura invisível que segura tudo no lugar. No fim das contas, entender essas leis é entender como a vida funciona de verdade. Então, bora lá. Vamos fazer um tour rápido por essa estrutura universal e dar uma olhada em cada um desses 7 grandes princípios. O primeiro princípio é o do mentalismo. A frase-chave é: o todo é mente, o universo é mental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso que a gente vê e toca, a nossa realidade, na verdade, é uma criação mental. Ela existe dentro da mente de uma consciência universal que o livro chama de o todo. Pensa num arquiteto. Antes do prédio existir de verdade, ele já existe inteirinho na mente dele, certo? Pois é, o universo funcionaria mais ou menos assim. Vamos para o segundo, o princípio da correspondência. Esse tem aquela frase super famosa: o que está em cima é como o que está embaixo. A ideia aqui é que os mesmos padrões se repetem em todas as escalas. As leis que governam as galáxias também se refletem aqui na nossa vida. Um exemplo prático: a forma como uma pessoa organiza a própria mesa pode ser um reflexo direto de como as ideias estão organizadas lá dentro, na mente dela. O terceiro princípio é o da vibração. E a máxima é simples e direta: nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Pensa nisso. Tudo. Absolutamente tudo no universo, desde uma pedra que parece super parada, até um pensamento que é super sutil, está em constante movimento, está vibrando. E a diferença entre as coisas, tipo matéria e espírito, é só a frequência dessa vibração. A matéria vibra bem devagar, é mais densa. Já o espírito vibra numa frequência mas tão alta que até parece que está parado. Chegamos no quarto, o princípio da polaridade. Esse é muito legal. Ele diz que os opostos, na verdade, não são tão opostos assim. Eles são a mesma coisa, só que em graus diferentes. Pensa no calor e no frio. Não são duas coisas diferentes, são? São só 2 extremos da mesma coisa que a gente chama de temperatura. O mesmo vale para o amor e para o ódio, ou para o medo e para a coragem. São apenas os 2 polos da mesma emoção. Faz sentido, né? O quinto é o princípio do ritmo. A frase aqui é: tudo tem seu fluxo e refluxo. A vida, segundo esse princípio, se move como um pêndulo.
Para cada movimento para a direita, vai ter um movimento igual para a esquerda. É o ciclo das coisas. Depois de um momento de muito sucesso, pode vir um desafio. Depois da tristeza, a alegria volta. Esse princípio fala exatamente sobre os ciclos naturais da vida. Sexto princípio, causa e efeito. Esse é bem conhecido. A ideia é simples. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Todo efeito que a gente vê por aí tem uma causa. Sempre. Mesmo que a gente não consiga ver qual foi essa causa. E o Kagalion tem uma sacada ótima sobre isso. Ele diz que acaso é só o nome que a gente dá para uma lei que a gente ainda não entendeu. E para fechar o sétimo, o princípio do gênero. E aqui, atenção, isso não tem nada a ver com o gênero físico, como a gente conhece. A ideia aqui é sobre energias criativas. A energia masculina, que é a que projeta, que dá o impulso, e a energia feminina, que é a que recebe, que gera. Para qualquer coisa ser criada no universo, pode ser uma estrela nova ou uma simples ideia, precisa da interação desses dois princípios. Ok, a gente passou pelos 7, mas o mais fascinante, a parte realmente incrível, é que esses princípios não são só teoria abstrata, sabe? O Kybalion apresenta eles como ferramentas práticas para a gente enxergar o mundo e navegar por ele de um jeito totalmente novo. Sabe aquela história da pedra filosofal dos alquimistas? Então, os antigos hermetistas diziam que a verdadeira pedra filosofal era justamente essa sabedoria prática. Não era um objeto mágico para transformar metal em ouro, não. Era a habilidade de enxergar essas leis universais funcionando nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. E acredite, essas leis estão em todo lugar, basta a gente saber olhar. Quer ver? Pensa numa roda. Ela girando nos lembra na hora do princípio do ritmo, dos ciclos, né? E uma cadeira. Com aquele equilíbrio perfeito, ela é um ótimo exemplo da lei da polaridade. E a vinha? Sabe quando podam os galhos de baixo para a energia ir toda para os melhores frutos? Isso é causa e efeito puro, uma ação pensada para gerar um resultado muito melhor. No fundo, o que essa filosofia antiga está dizendo é que quando a gente aprende a enxergar esses padrões, a gente deixa de ser só um passageiro na vida, sabe? A gente passa a ser um navegador. Então, para a gente fechar, fica a reflexão para todo mundo que está acompanhando. Qual dessas leis universais você consegue enxergar agindo na sua vida hoje mesmo? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com